oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Amém a todos, saudações. E vamos que vamos, nós. Beleza? Então tá bom. Eu tô aqui hoje desacursoada. Vim fazer a prova de vida do NPS, do INSS. Consultei o Google, tudo. Pode comparecer ao banco onde você recebe ou faz direto, né, no app do POV. Aí, como eu vinha já para a cidade, vou no banco. Eis que eu chegando aqui, o rapaz da recepção me disse que não. Ainda, né, falei para ele, olha, consultei o Google, falou que vocês estão recebendo sim. Não, senhora, não estamos recebendo. Então fazer o que, né? Sentar na praça, tentar tomar um sorvete, não se estressar, né? Porque, olha, não estão nem aí, né? Com os velhinhos. Aí fui na farmácia, gente, eu sei que tem gente que vai falar, nossa, mas só com você que acontece as coisas, né? Nós, né, aqui, youtuber. E aí fui na farmácia, né, que também a nutricionista, né, passou uma dieta, passou um complexo B, aquelas coisas de véia, né? E aí fui numa farmácia, que eu pergunto, né, quanto? Ah, tanto. Aí fui na outra, tanto. Bom, fiz a pesquisa e é tudo perto, né? Gente, até isso mudou, né? Até isso mudou. Eu lembro que lá atrásão, né, de antigamente, não podia abrir nada, assim, eles exigiam, né, não sei quantos quilômetros, não sei se era metros, as distâncias, né, entre farmácias, jornaleiros, essas coisas assim, né. Eu sei porque o meu sogro uma vez era criador em uma banca de jornal e meu ex foi lá pesquisar, não pôde, né, achou um ponto legal, tudo, mas não pôde porque já naquelas imediações tinha um jornaleiro. E hoje você vê um jornaleiro aqui, outro jornaleiro ali, né? Eles estão fazendo conserto de celular, então, nossa, só aqui, gente, uma epidemia. Conserto de celular, essas barbearias assim, né, chique, dentistas, um em cima do outro. Você vai passando e eles dando os folhetos. Então é isso, né? Cada um defendendo o seu tom. Bom, aí fui numa farmácia que eu falei, lá eu sempre achei um preço bom, né? Então eu vou até lá para ver. A gente ficou olhando para lá e para cá, para ver se não tem nenhum amigo do alheio por aqui, né? E quem estava na minha frente? Quem? Um irmão daqueles bem crentão, né? Aqueles crentão raiz, sabe? E aí, tô de calça comprida, né? E eu conheço bem ele, conheço bem a esposa. E aí fui lá só para comprar o complexo B, porque os outros eu já tinha, né? Os outros para tomar só uma vez por semana. E esse complexo B não, é todos os dias, né? E aí ele estava na minha frente, o que ele estava comprando para a irmã?
Vocês não vão acreditar, mas é a pura das verdades. Tarja Preta, ele lá mesmo, né? Ele lá mesmo. E essa irmã, gente, eu fugia dela. Pensa numa pessoa acabada, assim, há muitos e muitos anos já, ainda mulher jovem de 50 e poucos anos, já estava assim, sabe, aquela cara do além, e só reclamando, e só na prova, né? Imagine agora então, né, que já tá, né, bem velhinha, tadinha, tomando, né, tarja preta lá, aqueles lá que a gente sabe qual que é, né? E ele ficava me olhando, e o mais interessante foi que quando eu cheguei, como ele estava já na fila, né? Ele deu uma olhada assim, viu que era eu. Vocês tinham que ver, ele não sabia se ele falava paz Deus, padeu, né? Que eles não falam paz de Deus, eles falam padeu. Ele só fez assim, né, com a cabeça. Aí eu respondi amém, né? Não sei se ele falou padeu ou se ele não falou, né? Então eu tô aqui na praça, né, no Coreto, e aí eu fui lá no banco, né? Tomei um cafezinho, bem quente, gostoso, pelo menos isso, né? E agora estou esperando um pouquinho porque eu vou tomar um sorvete de casquinha, que eu adoro sorvete de casquinha. E aí eu falei, agora tomei café quente e não posso tomar, né, o sorvete, pelo amor, né? Uma panorâmica aqui para vocês verem. Então, mas ele tava assim, sabe, com um olhar de reprovação, né? E eu de calça comprida, uma setentona, né? Misericórdia, né? Como que pode? E aí eu pensei comigo, né? Glórias a Deus, né? Eu só vim aqui para comprar um complexo dele. Eu não estou precisando de tarja preta, né? Eu não estou precisando de... Aí ele falava assim, ela não consegue dormir, ela não consegue, ela não tem sossego. Mas ele falava baixinho, assim, sabe? E eu sei muito bem, né, que ela contava, né, quanto aquela mulher sofria, né, com aquele homem. Cala de boca, né? E já naquela época que ela era uma mulher com saúde, que podia fazer as coisas, que podia, né, lavar, cozinhar. Imagine agora que ela estava, né, com esses problemas. Né? Ela tem praticamente a minha idade, né? Então, gente, era isso, tá? Eu fiquei ali firme. Aí chegou a minha vez, fui atendida por uma outra pessoa e ele ainda ali. Ele estava discutindo o preço, se não tinha alguma coisa mais barata, se não tinha alguma coisa mais que dava na mesma, porque aí a moça, né, a moça falava, mas olha, na receita tá que é esse, né? A receita tá que é esse, o senhor tem que levar esse e tal. Enfim, né? Ele devia estar achando um pouquinho caro, né? E vamos que vamos, né? Então, graças a Deus, eu mais uma vez comprovei, né? Mais uma vez, que esse pessoal realmente passou a vida inteira, né? A vida inteira que Deus deu, né? Morrendo de medo de ser feliz, morrendo de medo de rir, morrendo de medo de contar uma piada, morrendo de medo de falar qualquer coisa, morrendo de medo de aprender, morrendo de medo de tudo, de tudo. E aí, aqui quando a gente desce, que é o bairro, né, então, muito pequeno, né, a gente encontra aqui toda a querida irmandade. Às vezes eu mudo de horário, né, que nem hoje,
preferi vir mais tarde, mas mesmo assim você encontra, né? E aí é aquela história, né? Umas cumprimentam, outras saudam, outras não. Outras fazem questão de dar os 3 beijinhos, né? Ai, quanto tempo, né? Aquelas coisas. Então, gente, eu fiquei assim com muita dó, né, da irmã. Saber que ele falava baixinho, sabe? Mas a gente sabe como que é, você tá ali do lado, né? E pelo que ele estava falando, ela tá dando bastante trabalho, né? E é isso, né? E é isso que é por causa disso, pessoal. E aí estou encontrando aqui o pessoal. Uns falam ai, teve a Santa Ceia, não vi a irmã lá. A irmã precisa voltar. A irmã, sabe, como se a gente tivesse assim aqui na praça, sabe? Virando bolsinha, assaltando, aqui na calçada, sabe? É uma coisa tão estranha, né? Uma coisa tão absurda, que misericórdia, né? Senhor Jesus. Então, pessoal, era isso, tá? Eu quis dividir com vocês essa minha tarde aqui. São exatamente 14 horas e 5 minutos da tarde. E ainda vou vir no correio também e trocar uma mercadoria, Mercado Livre. E eu pensei, né, vou ir à tarde porque cedo tem muita gente. E aí fiz tudo muito rápido, né? No banco não quiseram me atender. No correio também é idosos, né? A gente passa na frente. Gente, o povo olha pra gente com ódio, né? Peguei a senha 218 e sentei tranquila, porque eu falei, já for na parte da tarde, né? Já tenho todo o tempo do mundo. E aí já fui, mal sentei e já me chamaram, né? 218. Os olhares de reprovação, gente. Mas fazer o quê, né? Pelo menos a gente precisa, né, de curtir alguma coisa, né, que nos é dado, né, gratuitamente. Ou seja, a fila, né, sei lá. E aqui é uma praça gostosa, sabe? E ali mais na frente tem um sorvete de casquinha, que eu vou tomar um sorvete. Aí vou passar ainda lá, comprar umas frutas, né, que a gente tem que comprar aqui. Já chegando já final de semana. E era isso, né? E o mundo continua, e as fofocas continuam, e o povo continua, e os assuntos, né? Pelo menos essa semana não teve nenhum assunto assim, a não ser lá do irmão, né, Rafael, que eu já comentei. Sei lá, né? Uns defendem, outros não, né? E vamos. Gente, essa moça que tá passando aí, deixa eu ver se vai dar para vocês ali, ó. Eu vi essa moça crescer. Ela só não é moradora de rua, porque muitas pessoas ajudam muito ela. Ela tem uma deficiência cognitiva e ela fica aqui o dia inteirinho aqui nessa praça e vai e volta. Ela toma banho na casa de tem outros que dão o marmitex para ela. E ela teve uma história, né? E vocês vejam, ela tem, deixa eu levantar aqui, ela tem 2 cachorros, deixa eu ver se dá para mostrar ela. Ela está sempre acompanhada com os cachorros dela. Eu já estou indo agora. E ela está sempre acompanhada com os cachorros dela. E a história dela
teve um filho. E como ela é cuidada aqui pela comunidade aqui, né? O comércio, as mulheres conhecem, né? E levaram ela para São Paulo para ela ter essa criança, tipo assim, né? Abafar o caso. E nasceu, era um menino. E antes ela conversava muito com a gente. E nasceu um menino muito lindo, segundo ela e segundo todas as pessoas, né, que falam. E já na hora, deram um menino, né, deram para alguém lá no hospital. E mentem para ela, e ela vive nessa ilusão. Que um dia o filho vai vir, isso já faz tempo, esse menino já deve estar hoje adolescente, né? E eles ficam falando para ela que qualquer dia vão levar ela para ver o menino, que o menino vai vir, que isso, que aquilo. E os anos se passaram, ela envelheceu, né? Engordou bastante. A época ela... E sabe, com a idade, né, os problemas vão se acumulando mais, né? E se você sentar para conversar com ela, né, quem sentar para conversar com ela, o papo dela é esse, sabe? O papo dela é esse. Ela vai falar e vai contar. Ela não vai contar do estudo, não vai falar do estudo, mas ela vai falar. Teve um filho e o filho está em São Paulo com uma família muito rica, muito boa, e que qualquer dia ele vem, qualquer dia ela vai visitá-lo, né? Então, assim, né? Assim é a humanidade, né? Veja, ela não tem, ela talvez acredita mesmo piamente, né? Ela tem talvez uma mente de criança, assim, não sei de quantos anos, uma bondade, uma mulher, né, velha que envelheceu aqui na rua, e eu acompanhei o caso. Muitas vezes ela morava, ela e os pais, numa casa abandonada, e ela era menina ainda, e eu dava carona para eles, né, eu não sabia. E aí eu dava carona para eles, aqueles velhinhos, aquelas pessoas mesmo de rua, sabe? Gente, mas era fora de brincadeira, aquele cheiro de urina, eles eram assim, não tinham asseio, não tinha como, né? Moravam numa casa, segundo, né, que eu cheguei de São Bernardo, naquela época me contaram. E aí o que aconteceu? Eles moravam nessa casa abandonada e eles falavam, olha lá, os velhos dos gatos. Segundo a lenda, eles comiam gato, comiam essas coisas, sabe? E assim passou-se os anos e assim passaram-se os dias, né? E essa moça foi envelhecendo e esse cidadão, ele já morreu, tá? Já morreu. Mas aqueles segredos de liquidificador, sabe? Sabe? Que todo mundo sabe, mas ninguém conta pra ninguém. Segredos de liquidificador. Todo mundo sabe, mas sabe, olha, você tá sabendo? Foi um fulano. Ela teve um filho, foi com o fulano. E o fulano simplesmente, né? Gente, uma pessoa acima de qualquer suspeita, tá? E ele, sabendo que ela era, né, uma pessoa assim, pegou ela numa noite aqui, levou para uma chácara dele e deve ter feito ali, né, coitada, as barbaridades que ele bem quis. E ela contava na época isso para todo mundo. Ela contava quem era a pessoa, ela contava como que foi, todos os detalhes, né? E ele fez isso, e aí ela acordou, e ele levou e trouxe ela de novo aqui para a rodoviária, e estamos conversados. Gente, um negócio
pousou aqui, tá bom? Então, gente, é isso, tá? Desculpem se hoje eu fiz um vídeo assim, nem sei como tá o som, nem sei como tá saindo, mas quem sabe faz ao vivo. Fui! Tchau!